Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Você e a Lei, e de volta temos o advogado Juan Navarro, Daniel da Ponte, para continuar com esta série de programas que têm a ver com heranças, investimentos, qual é a melhor maneira de proteger os bens. No último programa nós conseguimos cobrir uma enorme variedade de tópicos, de investimentos que existem. A pergunta que eu tenho é, portanto, um casal que trabalha, ainda não estão reformados, tem o seu 401k ligado ao trabalho, mas tem uma certa quantidade de dinheiro e, portanto, está, vamos ver, depositado numa conta bancária. Numa situação dessas, e no seu ponto de vista, quais são as opções que um casal neste lugar tem ou deve explorar em termos de usar aquele dinheiro e ver se há outras maneiras de investir? Portanto, um casal que vem a contactar e tem uma certa quantidade de dinheiro, não tem a menor ideia o que é que devem fazer. Fale-nos um pouco como é que você vem a lidar com um casal que está numa situação destas. Bem, a parte fundamental que nós fizemos é trabalhar com casais, ou trabalhar com pessoas, ou trabalhar com famílias para desenhar um plano para tentar gerir a situação financeira e não só, e a preparar para quando as coisas, pronto, que é normal, as coisas na vida comecem a complicar, são doenças, são acidentes, são coisas que nós estamos à espera. Então, a primeira coisa que nós fizemos é fazer tipo um inventário de o que é que as pessoas têm e o que é que não têm. Portanto, a base é sempre, né, quando nós chegamos à parte financeira, a base ou a parte fundamental é sempre o que é que tem e qual é a melhor forma que vai se rentabilizar aquilo que tem. Portanto, se tem dinheiro parado no banco a render 1%, mas o custo de vida todos os anos aumenta a 2%, portanto, a pessoa vai falir de uma forma segura, não é? Portanto, nós pelo menos temos que ter o dinheiro a render, pelo menos para acompanhar o aumento do custo de vida, que é a taxa de inflação. E então, para nós, o importante é saber dessas famílias o que é que têm na ideia de estão aqui hoje, onde é que estão a prever estar daqui a 5 anos, 10, 15 e por aí adiante até o fim de vida. E uma das coisas que nós, infelizmente, algumas vezes vemos, são pessoas que, como eu falei no outro programa, pessoas que foram muito conservadoras, ou conservadoras demais, e chegam a um ponto em que já não têm bens suficientes quando mais precisam. Quando estão numa situação de saúde mais difícil, podem precisar de mais algum apoio, mais alguma ajuda. Para muitas pessoas, né, ir para um lar de idosos ou para um nursing home, muitas vezes é a última escolha, mas também eu digo sempre aos meus clientes de qualquer idade, o tempo é o nosso melhor amigo e o nosso pior inimigo, dependendo se nós vamos aproveitar o tempo ou não. Portanto, o mais importante é sempre, para aqueles que estão a pensar na reforma, começar a investir o mais cedo possível, porque o tempo é o nosso maior amigo em termos de deixar o dinheiro investido e deixar crescer e a render ao longo do tempo. Quando começa mais tarde, aí há mais limitações, não é? Temos menos tempo, tem menos tempo para o dinheiro trabalhar e pode não ter aproveitado o tempo que era preciso para chegar a um ponto de ter um bolo maior em que pode servir para ajudar ou apoiar quando a situação torna-se mais complicada. Agora, o que talvez seja mais importante, antes até de começar essa parte, ou ter essa parte da conversa, de como é que o dinheiro está organizado, ou o que é que o dinheiro está a render, é fazer com que a documentação deste dinheiro esteja
correto e atualizado. Portanto, contas que têm beneficiários, que os beneficiários estejam atualizados. Se a pessoa, por exemplo, tem um trust, que o documento do trust devia de ser visto ou revisto de quanto em quanto tempo, só para confirmar que está tudo igual, ou então se há algumas alterações que deviam de ser conversadas e atualizadas. Muitas vezes as pessoas pensam, ok, eu não... porque a pergunta que nós fizemos sempre no nosso questionário, se as pessoas têm um testamento, têm um will, têm um trust, têm powers of attorney, que são procurações ou poderes. Muitas vezes as pessoas não têm e muitas vezes também pensam que ter um will é o suficiente. Nós não somos advogados, não estou aqui a dar conselhos nem opiniões legais, mas do que enquadra naquilo que nós fizemos e nós aconselhamos sempre é que um will não é o suficiente. O will só diz onde é que a pessoa quer que os seus bens vai depois de partir deste mundo para o outro. Mas não, o will não faz nada em termos de evitar o processo de probate, o will não faz nada de proteger os seus bens de Medicaid e de nursing homes. E também da nossa parte uma coisa que é importantíssima são powers of attorney. Portanto, suponhamos que temos um casal, marido e mulher, um deles adoece ou apanha um stroke, um AVC, um ataque qualquer e a pessoa não tem capacidade mesmo de falar connosco. Se nós não temos alguma coisa escrita a dizer que nós podemos falar com o filho, com a mulher, com o marido, com o advogado até, nós legalmente não podemos falar, porque não temos nada por escrito, ordens daquele cliente ou daquela pessoa a dizer se acontecer-me alguma coisa, tens que falar com a minha mulher, por exemplo, ou tens que falar com o meu marido. Se isso não está escrito, ou se nós não temos na nossa documentação, que faz parte dos contratos com os nossos clientes, ou então algum documento que o cliente pode nos fornecer, que foi um documento legal feito e autorizado por um advogado, estamos de mãos amarradas até nós recebermos algo para dizer que podemos partilhar essa informação. Portanto, não posso... É importantíssimo ter esses documentos e muitas vezes as pessoas não por si planeiam criar situações complicadas, né? As coisas acontecem e dissemos sempre que mais vale investir um pouco em termos de tempo e em termos dos custos iniciais para pôr a documentação, pôr a situação em ordem. É muito mais fácil fazer isso quando as coisas estão bem, quando toda a gente está saudável, quando as pessoas estão conscientes, do que depois tentar fazer quando a situação está muito mais complicada. Qual é a idade ideal de onde um indivíduo deve começar a pensar ir ver um planificador financeiro? Também há algum requisito de que o indivíduo deve ter uma certa quantidade de dinheiro no banco ou algo desse estilo? Pronto, eu digo sempre que nunca é cedo demais para começar. Agora, nós temos diferentes fases, diferentes etapas nas nossas vidas, né? Para a malta que acaba de se formar, vai para o mercado de trabalho, vai trabalhar, não devia demorar muito tempo para ir falar com o assessor financeiro e começar a planear o seu futuro, nomeadamente a reforma. Pronto, e aí, quando são IRAs e 401ks, como já falamos, aquelas contas têm lá designado, a pessoa designa um beneficiário, se acontecer alguma coisa, os bens passam para tal pessoa. Mais tarde na vida, casa, tem filhos, vai acumular outros bens, uma casa, uma casa de mais de uma família como investimento, aí as pessoas têm que começar a planear à maneira, ou nós aconselhamos que as pessoas vão sempre planear à maneira que a vida vai andando e as coisas vão acontecendo. Portanto, não é... Eu digo isso sempre. Quando se fala em planear a nível... Não é só a nível financeiro, é planear as nossas vidas. Isso não é uma coisa que nós fizemos hoje e fica em piloto automático e anda por si. Portanto, tem que sempre atualizar. Há coisas que acontecem na vida que precisam de certas alterações. E uma das coisas que é importantíssima é, por exemplo, se a pessoa tem um IRA e tem lá um beneficiário designado,
o seu testamento, o seu will pode dizer uma coisa completamente diferente, mas se acontece alguma coisa àquela pessoa, o que manda é o que está designado no IRA e não propriamente no testamento, porque aquelas contas IRAs e 401ks operam o que se chama by way of contract. Portanto, pode o testamento, o trust, qualquer documento pode dizer o que quer que seja, mas o que está designado na papelada da conta em si, IRA, 401k e anuidades também, aquilo é que manda. É interessante porque o ponto é que muitas pessoas estão debaixo da impressão que e tentem confundir um indivíduo que tem o direito legal de fazer decisões ou assinar certos documentos quando o outro indivíduo está incapaz de o fazer. E é a razão que é importante ter, portanto, uma procuração feita, um power of attorney feita. Há muitas pessoas que estão debaixo da impressão que o beneficiário de um IRA ou de um testamento tem o direito de decidir pela pessoa se ficar incapaz durante a sua vida de fazer certas alterações e assinar certos documentos. E o fato é que é totalmente diferente. Um beneficiário não é exatamente o mesmo de que seja uma pessoa que tem sido designada por uma procuração ser a pessoa responsável de fazer essas decisões. E é a razão porque é que a procuração é muito, muito importante. Um documento que devem considerar em fazer, porque portanto, uma pessoa que é cliente seu, durante os anos que é ser cliente, pode haver a possibilidade de haver alterações. Claro. E documentos têm que ser assinados. Correto. O documento, a procuração que a gente está a falar, o Power of Attorney, dá muita flexibilidade ao indivíduo para designar a diferentes pessoas que possam tomar conta dos bens do indivíduo, dependendo de diferentes situações, onde ao melhor está inicialmente a dar esse poder à esposa, mas depois a esposa pode falecer, então possa nominar alguém diferente para tomar conta de tudo depois. E isso deve acontecer no seu ramo, em que muitas vezes você tem, no IRA, tem certos beneficiários designados, identificados, mas o indivíduo tem o direito, durante a sua vida, de fazer uma alteração e mudar de beneficiário. Sim, e acontece por muitas razões. Há sempre razões em que as pessoas no início podem dizer, gostava de deixar isso de certa forma, depois alguma coisa acontece ou muda de opinião. Uma das coisas também que foi, não é recente, mas uma das coisas que nos últimos anos também aconteceu foi distribuições, pessoas que querem, são bondosas, querem contribuir para de alguma forma a caridade, ou a sua igreja, por exemplo, pode-se distribuir ou fazer distribuições de IRAs para uma igreja, uma instituição sem fins lucrativos, e aí tem certos benefícios fiscais para poder fazer isso. Portanto, se a pessoa, antes dessa realidade existir, portanto, se a pessoa tivesse certos beneficiários e depois mais tarde dizer, agora a lei mudou e eu agora sei que eu posso doar uma parte da minha conta à minha igreja, por exemplo, gostava de fazer isso obriga-nos a atualizar as informações que nós temos, ou as informações que estão na conta, em designar não só os indivíduos que a pessoa tinha como beneficiários, mas também adicionar esta intenção que a pessoa tem e, em proporção, ajustar as percentagens. Muito bem. Chegamos ao fim da primeira parte do programa. Vamos tomar uma pausa e voltaremos daqui a pouco.